Evangelistas consagrados a cargo de evangelista que não evangeliza, que não tem histórico de evangelismo. Pessoas que são consagradas ao presbitério, sem histórico de curar enfermos, curar doentes, expulsar demônios. Pessoas sendo consagradas a pastor, sem histórico de fazer culto nos lares, visitar as pessoas, estar com as pessoas, escutar as pessoas, aconselhar as pessoas. Pessoas tomando cargo de obreiro, sem histórico de curar nem gripe. Manifesta um demônio, vira o rosto para não ir lá. Pessoas que assumindo o cargo porque é parente de um que realmente tem um chamado. Aquele realmente tem um chamado, mas aí quer colocar os parentes tudo, até se não tiver. E que avivamento sem se arrepender dessas coisas. Que avivamento do Espírito Santo sem arrependimento. Onde é que vai ter avivamento de Deus sem arrependimento? E o arrependimento da salvação, que o arrependimento da salvação é conversão dessas coisas. E os que ensinam as próximas gerações a buscar desejar essas coisas mundanas. Você tem que ter sucesso é lá no seu trabalho, na sua formação acadêmica. Que Deus abençoe. Você ser um bom advogado, ganhar dinheiro como advogado, como engenheiro, arquiteto, mestre de obra, eletricista, comerciante, empresário. Lá você faz esse tipo de sucesso. Mas isso não se traz para a igreja não. Muito pelo contrário, quando a igreja leva isso lá para o mundo, as pessoas abrem mão dessas coisas para servir a Cristo. Como Pedro, Tiago, João, abriram mão do comércio, da indústria, da prosperidade pesqueira que eles tinham. Jesus falou, não, agora vocês vão ser pescadores de alma. Pessoas que abriram mão de suas profissões, não trouxeram suas profissões para dentro da congregação. Eles abriram mão disso para seguir a Cristo. Hoje não tem esse abrir mão, não pode nem se falar sobre isso. É claro que nem todos vão ter esse chamado, porque precisa de representante de Cristo em todas as áreas da sociedade, até no meio político, mas representante de Cristo, anunciar Cristo. Qual desses políticos aí que estão aí, que anuncia Cristo como único Senhor e Salvador da alma, lá no Congresso? Ah, não é ético. Não é ético? Não é ético anunciar Cristo no seu ambiente de trabalho? Não é ético pregar Cristo no seu ambiente profissional, acadêmico? Não, só com as minhas atitudes. Que atitude? Se a boca fala do que o coração está cheio. Eu estava passando por um lugar hoje e um senhor, ele abriu o portão e a cachorra dele saiu. E ele levantou as mãos, colocou na cabeça, como que decepcionado, e dizendo como é que iria pegá-la. Porque quando ela sai, ele não consegue pegar ela de volta. E ele estava indo na vizinha, porque parece que a vizinha consegue trazer a dog de volta. Então ele chama a cachorra e a cachorra não vem. Então não tem domínio, né? Não tem liderança sobre a dog. E aquela situação ali bem complicada, porque como ela saiu, se viesse um carro ali, uma moto, uma bicicleta, principalmente um carro ou até um caminhão, teria atropelado a cadela. Porque ele abriu e passou por ele não percebeu. E se tivesse alguma situação adversa, em outro contexto, ele não tem liderança, não tem domínio para trazê-la de volta. Então é outra situação desagradável que poderia surgir para outra pessoa e também para a dog, uma dog pequenininha. E ali eu estava conversando com ele, perguntando sobre um assunto,
uma pessoa que é uma casa para alugar, e eu estava conversando com ele se ele não conhecia o vizinho da casa dele, porque tinha uma placa nessa casa vizinha dele que estava alugando, e eu conversando sobre, e ele me falando dessa situação em relação à dog, e eu perguntando depois sobre a casa e etc e tal. E ali eu conversando com ele, ela veio até mim, passou por ele e ela veio até mim, toda alegrezinha, né? Aparentemente, vocês sabem que eu não sou da pegada, não aconselho colocar a mão em dog que você não conheça, que você não sabe a procedência, até a questão de evitar uma agressividade ou uma doença também, a dog pode estar doente. Então eu não aconselho estar se aproximando de um dog que você não conhece a procedência, de adestramento e de cuidados básicos de higiene. Às vezes eu vejo algumas pessoas, elas veem dog na rua, né? Parece que conhece a pessoa ali ou conhece o dog, e de repente vai brincar com o cachorro, né? Encontra na rua. E eu já vi pessoas agachando, né? Para cumprimentar o dog, e o dog começa a lamber a pessoa, bota as patas na pessoa. E dogs, eles usam a língua para verificar as coisas, né? Eles se limpam muitas vezes usando a língua, suas partes genitais. Quando está numa caminhada, ele pisa ali em lugar onde foi mijado por um animal, por uma pessoa, onde tem fezes, e a pessoa ali, com aquele contato ali, e não sabe onde o cachorro passou a língua e nem as patas, né? Então, fora que pode acontecer um acidente, que geralmente as pessoas param de frente com o dog, e naquele afeto todo, e ali o cachorro ele pode ser uma agressão. E eu tenho conteúdos, tenho vídeos com imagem, até de dogs adestrados do canil da polícia internacional, e o dog fazendo essa agressão numa pessoa nesse contexto. Então eu não sou a favor, tanto da parte da agressão como da parte da higiene, essa aproximação com o dog que você não saiba a procedência.